This call is now being recorded. GeoGebra e geometria. Jane e Paula vai falar sobre geometria analítica e GeoGebra, né, Jane? Seja bem-vinda nesse projeto de monitoria. Ligue a câmera, por favor, e boa aula aí. Obrigada. Meu nome é Jane Paula, sou estudante da UNEB, 7º semestre de licenciatura em matemática. E hoje eu vou falar sobre GeoGebra e geometria analítica. Reta. Uma reta é um conjunto de pontos. Sua representação geométrica é dada por uma figura geométrica plana formada por uma linha única, reta, infinita para duas direções, e que, portanto, não faz curva alguma em toda a sua extensão. Duas retas contidas no mesmo plano podem interagir de alguma maneira distinta, gerando conceitos, definições e propriedades. O conjunto das possíveis interações entre duas retas é chamado de posições relativas. As retas elas podem ser paralelas. Duas retas são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Uma propriedade interessante sobre essas retas é que a distância entre elas será sempre a mesma, independente do ponto escolhido para medi-las. A imagem a seguir mostra um exemplo de duas retas paralelas. Mesmo se a gente prolongar essas retas, elas não se encontrarão em ponto nenhum. Retas concorrentes. Duas retas são chamadas concorrentes quando possuem um único ponto de interseção. Retas concorrentes formam quatro ângulos, congruentes 2 a 2. Quando um deles mede 90 graus, as retas concorrentes são chamadas de perpendiculares. A imagem abaixo mostra um exemplo de retas concorrentes. Retas reversas. Retas reversas são as retas que não têm interseção entre elas e que não são paralelas. Isso significa que elas estão em planos diferentes. Posição relativa e distância entre duas retas. Retas concorrentes. A distância D entre duas retas SR concorrentes é nula, por definição. Retas paralelas. A distância D entre duas retas RS paralelas é a distância de um ponto qualquer de uma delas à outra reta. A distância da reta M à reta L é a distância do ponto PO até a reta L, e vice-versa. Retas reversas. Retas reversas. Considere duas retas reversas definidas por: a reta R, ela é composta pelos pontos pares ordenados x, x1, y1 e z1, e os vetores A1, B1 e C1. E a reta S pelos pontos x2, y2 e z2, e pelo vetor A2, B2 e C2. Os exercícios. Calcular a distância entre dois pontos. Aqui os pares ordenados são do exemplo 1, 1 e 3, e 4 e 3. E do exemplo 2 é 2 e 1 e 2 e 3. A distância então, do primeiro, a gente vai calcular o valor de 4 menos 1, forma 3. E do exemplo 2 é de 3 menos 1, que é 2. Aqui é um exemplo para se calcular no GeoGebra os pontos A e os pontos B. Para a gente calcular no GeoGebra essas distâncias, a gente digita o valor, o ponto, os valores deles, o valor ponto A, o ponto B, e depois a gente digita o comando distância, ponto e objeto, o ponto A e o objeto B. E aí, dessa forma, ele calcula a distância. Aqui é para a gente calcular a distância entre ponto e reta quando se tem a equação em formato geral. No formato AX mais BY mais C igual a zero, sendo que foi determinado os pontos X e Y. Aqui tem uma determinada reta R e um ponto P. A distância de P até a reta é calculada por essa forma. A distância do ponto à reta é igual ao módulo de A vezes X do ponto P mais B vezes Y ponto P mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso dentro de raiz. Aqui temos um exemplo. Qual a distância entre o ponto P, 2 e 3, e a reta 3x menos 4y mais 1 igual a 0? A gente calcula, substitui na fórmula os valores, e descobrimos aqui que o valor, a distância do ponto à reta é igual a 1. No GeoGebra, a gente vai fazer da seguinte forma. Na janela, a gente digita EQ, dois pontos, e digita o valor da equação. No caso, 3x
menos 4y mais 1 igual a 0. Dá Enter, digitamos o valor Jane, de... Oi. muda para o GeoGebra. Certo. Aqui no GeoGebra, a gente vai fazer o seguinte, é que, 2 pontos, 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Vamos digitar o ponto, letra maiúscula, ponto 2 e 3. Damos Enter e vamos para o comando distância. Distância, ponto e objeto. O ponto P e o objeto que a gente quer saber é a equação. No caso, é Q, minúsculo. E aí, no caso, a gente descobriu que a distância é 1. Voltando para o slide. Pronto. Aí, o outro exemplo. Qual a distância entre o ponto P, 2 e 4 e a reta 4x mais 5y mais 2? 4x mais 5y mais 2 e o ponto é 2 e 4. Deixa eu atualizar a página aqui. Aí, novamente, é Q, digito a equação 4x mais 5y mais 2 igual a 0. E o ponto 2 e 4. E o comando distância, ponto e objeto. No caso, o ponto P e o objeto é aqui, 4,69. Agora, aqui, distância entre o ponto e a reta. Dada a seguinte reta, calcule a distância entre ela e o ponto. A reta R é x igual a menos 2 mais 3t, y igual a 2 mais t e z igual a 3 mais 2t. E os pontos são 3, 2 e 5. A gente fazendo os cálculos de forma manual, a gente descobriu o valor de 1,79, usando a fórmula. Agora a gente vai usar no GeoGebra. No GeoGebra, a primeira coisa, a gente vai digitar os pontos. O ponto é 3, 2 e 5. Ponto A é igual a menos 2, 2 e 3. E o vetor com letra minúscula, o vetor foi 3, 1 e 2. E damos Enter. Agora a gente vai construir a reta. A reta a gente vai fazer da seguinte forma. A gente quer a reta do ponto A, letra maiúscula, mais T, letra minúscula, vezes o vetor. Aí a gente conseguiu a reta. E agora a gente quer a distância. Distância, ponto e objeto. O ponto é o ponto A e o objeto, o ponto P, no caso, que a gente quer saber se do ponto P até o objeto. Qual é o objeto? A equação da reta. 1,79. O mesmo valor que a gente conseguiu aqui. Agora aqui, calcule a distância entre duas retas reversas. A reta R e a reta S. De maneira manual, a gente fez aqui. E aí descobriu que o valor da distância é 1,77. Vamos fazer agora no GeoGebra. Atualizar a página. Digitando os pontos. Menos 1, 2 e 0. Ponto B, 1, 2 e 0. Aí vem o vetor R, letra minúscula. 1, 3 e 1. Vetor S, 2, 3 e 3. Vou calcular o valor de AB, que é igual a B menos A.
descobrir a reta mais T minúsculo vezes o vetor, que é o R, e a reta B, a de B, D mais T minúsculo vezes S, que é o vetor. E, por último, a gente coloca o comando distância. Distância, reta, reta. A reta foi F e a outra reta foi G. 1,77. Mesmo valor que a gente conseguiu aqui. Jane, Agora, oi, professor. volte para o último exemplo. Volte para o GeoGebra, por favor. Pronto. Isso. Você pode colocar esses vetores e a reta no R3? Vou colocar agora. Pronto. Mostra só quem é quem aí, quem são as retas, quem são os vetores. Era bom até apagar o vetor, porque ele está atrapalhando as retas. Vetor diretor, né? Fica piscando eles aí, se você quiser, nas bolinhas. Aí você vai mostrando quem é quem. Eu vou apagar todos e depois vou mostrando de acordo com aparecer. Isso, pode ser. O ponto A, deixa eu botar a posição. O ponto A, vocês estão vendo aqui? Ponto A. Eu vou clicando e vai surgindo aqui os pontos. Ponto B, o vetor R, o vetor S, a reta F, que passa em A, e a reta G, passa aqui em B. Pronto? Conseguiram enxergarem? Ótimo, obrigado. Se quiser girar um pouco aí para a gente dar uma olhadinha. Pode tirar os vetores diretores para ficar só as retas? Vou tirar. Isso. Aí tem as duas retas. Né? A reta R e a reta S. São definidas com vetor diretor, né? Obrigado. Pode continuar? Sim. E aqui, dadas as retas, calcule a distância entre elas e o ângulo. A reta R1 e a R2. R1 é x é igual a 3 mais 2t, y é igual a menos 4 mais t, z é igual a 2 menos 3t. E R2, x é igual a 3, y é igual a 2t menos 1, e z é igual a menos t mais 3. Eu fiz aqui de maneira manual, descobri a distância como 1,49. Agora a gente vai fazer o GeoGebra. Primeiro, a gente vai digitar os pontos. Ponto A é igual a 3 menos 4 e 2. O vetor, letra minúscula, 2, 1 e menos 3. O ponto B, 3, menos 1 e 3. E o vetor, 0, 2 e menos 1. Pronto. Aí a gente já digitou os vetores. Agora a gente vai construir a reta. A reta pode ser um comando reta. Só um pouquinho. Reta. Aí a gente coloca ponto e vetor. O ponto A e o vetor B, que constrói. Ou então pode ser daquela forma. Você coloca o ponto, no caso a gente já fez o A, vamos fazer do B, mais T minúsculo, vezes o vetor R. E por último, calcula a distância, reta, a reta F e até a reta G. Colocar em 3D, viu? É mesmo, eu sempre esqueço, já percebi. Deixa eu colocar aqui.
Pronto. Deixa eu colocar aqui a distância. Distância, reta F até a reta G. Pronto, 1,49. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Só para vocês verem aqui, ó. O ponto A. Deixa eu botar essa reta aqui de novo. Reta. Ponto B, vetor R, distância, reta F, reta G. Eu vou tirar agora aqui o ponto A. Vocês estão vendo o ponto A? Deixa eu aumentar um pouquinho. O ponto A, aí vem o ponto B, aí vem o vetor, o outro vetor, aí depois a gente mostra a reta F em relação a A reta G em relação a B, e a gente, por último, a gente calculou o valor da distância. Pronto. Pronto, professor?